Agora no Bandcast, Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página. O Marca Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca Página. Bom, hoje nós vamos falar de dinheiro, de lucro. A gente vai ser um bate-papo que vai instigar aí quem é empresário, quem quer abrir um negócio, quem é microempreendedor, porque a escritora Gisele Paula vai falar sobre um tema que é o seguinte, gente. O tema do livro dela se chama Cliente Feliz dá Lucro, ou seja, se o cliente é bem tratado, ele vai voltar e ele vai gastar mais. É mais ou menos isso, Gisele? Bem-vinda ao Marca Página. Oi, Rose, obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. O cliente feliz dá lucro, né? O cliente feliz, ele compra mais, ele recomenda mais, ele não cancela. E por que você decidiu escrever esse livro com esse tema? Qual que foi o objetivo? Como que surgiu a ideia do livro? Como ele se materializou, virou um livro, né? Rose, você sabe que eu trabalho, né, com experiência do cliente há bastante tempo. Eu comecei numa empresa em Campinas, chamada De Pascoal, e meu primeiro emprego foi na De Pascoal, e lá eu aprendi sobre o bom atendimento, né? A empresa já prezava muito pelo bom atendimento. Eu lembro quando eu cheguei, para você atuar no atendimento, você era promovido para ir para o saque. Imagina, né? Isso é realmente um diferencial até os dias de hoje. Aí eu comecei minha carreira ali, comecei depois atendendo reclamações, e eu falo que as reclamações me promoveram, porque através do atendimento das reclamações, eu comecei a crescer dentro da empresa. Foram me dando oportunidades, fui cuidar de outra área, ouvidoria, saque, até que eu cheguei no topo. E eu fui braço direito, né, dos sócios da empresa, e neste momento eu encontrei o Reclame Aqui. Foi quando eu me enamorei com a ideia do Reclame Aqui, de poder empreender com o Reclame Aqui, e aí, né, a reclamação de novo me acompanhou. Eu fui cuidar de reclamações. Então, todo esse tempo, toda essa trajetória, né, lidando com reclamações, me fez entender muito do comportamento do cliente. Que quando você trata o cliente bem, ele volta. O cliente que tem até um problema e você resolve, ele passa a ser um defensor da marca. Então, durante essa trajetória, eu vivi muitas histórias, vivi em muitas empresas. Foram milhares de empresas, desde Amazon, Facebook, grandes companhias como Magalu, Americanas, e em todas elas um comportamento era claro, né? O cliente feliz, ele volta. E aí, por conta disso, a gente resolveu transformar isso num conteúdo que pudesse ser acessível para qualquer pessoa. Que hoje todo mundo tem cliente, né? Você tem cliente, eu tenho cliente, todo mundo tem um cliente hoje para ser atendido, interno, externo. E quando você trata bem esse cliente, ele se fideliza, né? E mais que fidelizar, ele se torna leal à sua marca. Agora, por exemplo, nós temos assim, no Brasil, eu não sei, você que trabalha, primeiro, daqui a pouco eu vou perguntar para você, porque como que você foi atraída por essa área de reclamação? Porque todo mundo, já vamos para ela, porque todo mundo foge dessa área, né? Por exemplo, quem trabalha em telemarketing diz que é um sofrimento terrível, porque a pessoa está ligando para uma pessoa que não quer atendê-los. Eu acho desrespeitoso a forma como nós somos interpelados, não pelos atendentes, porque eles são muito educados, mas eles ligam em horários inapropriados, você não quer atender, aí quando você fala que você não quer o cartão, eles falam, mas eles insistem, né? Essa relação do telemarketing com o brasileiro é muito sofrida, né? É uma relação bem conflitante. Traumática. E aí, isso é um tipo de relação, só que você está falando de uma que o cliente já comprou e ele está insatisfeito com aquilo que ele adquiriu, então ele está buscando os direitos dele, e muitas vezes, quando esse cliente vai buscar esses direitos, ele é desrespeitado completamente, né? Completamente. Eu vou te dizer até de onde surgiu, né, essa nossa relação traumática e tão atritosa, né, com o atendimento, telemarketing.
Isso começou um pouco depois que o CDC foi estabelecido no Brasil, que as empresas começaram a terceirizar os seus atendimentos. Então, houve uma grande onda, uma grande leva da terceirização no Brasil, e aí todo mundo virou moda, né? Terceirizar o saque. E aí as empresas de call center, por sua vez, elas não estavam preparadas para assumir esse volume, né? Porque era tudo muito novo, muito recente. Então, era muito comum um atendente ser contratado hoje, isso naquela época, né? Ser contratado hoje, depois de 2 dias ele estava atendendo um cliente sem saber, né, como fazer aquele atendimento. Lógico que isso melhorou, isso mudou, de modo geral, a gente pode dizer que o atendimento evoluiu, mas ainda há muito o que se fazer. A exemplo do que você está dizendo, né, dessas ligações inapropriadas que as empresas ainda fazem. E aí quem paga o pato é você, cliente, e o atendente, que não tem nada a ver com isso. O atendente está ali para cumprir meta. E se ele não cumpre a meta dele, ele é demitido. Entende? Então, muitas vezes, um atendente, ele quer conversar com você, ele quer criar um relacionamento mais próximo com você, ser mais humano, mas ele tem uma série de regras por trás deles, monitorando o que ele está fazendo, que não permite ele ser ele mesmo. Então, eu abri uma empresa, né, que se chama Instituto Cliente Feliz, que hoje ajuda as empresas a quebrarem isso, né, tornar o atendimento delas mais humanizado, mais acolhedor. Por que que o atendente tem que ser modelado a um script? Por que que ele não pode ser ele mesmo? Né? Se a gente se conecta com pessoas, por que que eu não posso ser eu mesmo, né, na hora de fazer o atendimento? E hoje a gente vive esse sofrimento dentro das empresas. E aí, para além disso, né, é a questão da resolutividade. Porque com essas terceirizações que aconteceram e essa onda, né, de atendimento primeiro nível, que a gente chama que é aquela pessoa que te atende, mas ela não é ela que vai resolver. Ela só está ali para atender o seu chamado e vai abrir um chamado para alguém que resolve. E por conta disso, vira uma bola de neve, porque você tem uma expectativa de resolver na hora que você liga, só que aquela pessoa não tem autonomia para resolver o seu caso, ela vai ter que abrir um chamado, você vai ficar insatisfeito, você vai brigar com ela, aí ela sai da linha também, briga com você. Então, no final das contas, o que a gente tem? O que tem por trás é uma estratégia de uma empresa, se ela tem interesse de investir nos seus clientes ou não. Uma empresa que eu chamo que é uma empresa centrada no cliente, ela vence tudo isso, né? Ela foca naquilo que é o mais importante, como eu contei para você no início a De Pascoal. Agora, por exemplo, quando você fala de uma empresa que tem estratégia para investir no cliente, você acha que no Brasil a cultura tem mudado e hoje há uma valorização do cliente e você precisa ter uma formação e um treinamento desse funcionário para que ele possa, inclusive, às vezes entender que aquele cliente pode estar um dia mal, pode também estar com problema. Como preparar o seu funcionário para poder lidar com o cliente? E aí, a primeira pergunta, e a segunda os clientes são mais chatos ou eles não são tão chatos assim? Olha, eu vou te dizer que cada vez mais eles estão mais exigentes, porque embora a evolução aconteceu, né, as empresas têm olhado mais, sim, para o cliente. Eu sou da época, Rose, que atendimento era assim, era o patinho feio, né, das empresas, era a salinha do cantinho, com os computadores mais antigos, o pessoal mais despreparado. Eu sou dessa época. Isso vem mudando drasticamente, cada vez mais as empresas olhando que atendimento é um pilar importante para a experiência. E o cliente que passa por uma boa experiência, ele volta, ele compra, ele recomenda. Isso as empresas já perceberam, né? Algumas estão fazendo mais que as outras, e outras ainda estão no estágio zero, né? De ainda começar a pensar numa cultura de cliente. Mas quando a gente olha do outro lado, né, na outra ponta, que é o cliente em si, ele não ficou parado, ele também foi mudando. Então, há um desnivelamento, né, do quanto as empresas estão se preparando para atender o cliente e o quanto ele também está mudando. O cliente que passou pela pandemia, a gente não pode achar que ele é mais o mesmo, porque ele é uma pessoa que foi abalada emocionalmente, ele valoriza muito mais o tempo dele, ele é ansioso. Se você falar com qualquer pessoa de atendimento hoje, eles vão te dizer assim, olha, o que mudou no cliente da pós-pandemia? Ele ficou mais ansioso.
todo mundo com pressa, não tem mais o tempo que esperava antes para resolver um problema, né? O nosso dia também ficou mais agitado, a gente faz muito mais coisas por conta do online, você acaba produzindo muito mais, você tem menos tempo, né? Então o cliente fica mais ansioso, mais abalado, ele é mais carente, então ele busca o fator humano na relação. Desde o momento de compra, no pós-compra, no relacionamento. E o que a gente vê na contramão disso? Empresas, às vezes, querendo colocar um robô para atender o cliente. O cliente quer a humanização e a gente está colocando um robô para atender, ele não faz sentido. Então, por isso que eu te falo que mesmo que ela esteja preocupada, há um desnivelamento entre o que o cliente tem desejado e o que as empresas, de fato, estão oferecendo para ele. E tem diferença entre empresas, por exemplo, como que é o relacionamento de uma grande empresa e uma empresa média e uma microempresa? Ou é tudo igual, as empresas acabam vendo o cliente da mesma forma, essas empresas acabam se comportando do mesmo jeito, ou há uma profissionalização quando se fala em número de capital da empresa, né, na quantidade de capital, no número de clientes, na responsabilidade que ela tem com a imagem, como que é isso? Olha, é evidente que a empresa maior, ela tem, né, muito mais recurso para investir em tecnologia, em inovação, para gerar uma experiência melhor aos clientes. Mas isso só para aquelas que realmente estão com esse foco, né? Tem empresas, né, são grandes companhias que ainda estão pautadas na redução de custo, né, atender o mínimo de clientes possíveis, dar o máximo de autosserviço possível para que o cliente nem precise entrar em contato com a empresa, né? Mas quando eu falo, inclusive eu trago isso no livro, né, no Cliente Feliz dá Lucro, que as estratégias para ter clientes mais felizes, elas servem para pequena, para média e para grande. Se você tem uma grande empresa, tem mais recurso de tecnologia, legal, porque você vai conseguir tratar em maior volume, né, os clientes. Mas do pequeno ao médio ao grande, há coisas que você pode fazer para deixar o seu cliente mais feliz, né? Então, vamos pegar um pequeno negócio, ele pode usar o WhatsApp para criar relacionamento com o cliente, ele pode criar uma planilha com os seus clientes mais fiéis, os seus clientes mais leais, o que eles gostam, o que eles não gostam, oferecer, né? Vamos pegar, por exemplo, um dentista. Um dentista, ele pode não ter toda a infraestrutura que uma grande empresa tem, mas ele pode ter uma agenda que daqui a um ano ele me liga para lembrar que eu tenho que fazer o retorno, né? De me lembrar que eu tenho que fazer os cuidados de higiene pessoal em casa, que eu esqueci, exemplo, né? Então, são pequenas coisas que você pode ir implantando dentro da empresa que faz muita diferença. E, aliás, Rose, assim, o cliente hoje, ele valoriza, são as pequenas coisas, são os detalhes. É chamar pelo nome, é olhar no olho, é o recadinho que você recebe escrito à mão. Só que para tudo isso acontecer, a gente tem que, no mínimo, garantir o básico bem feito para o cliente. Agora, no seu livro, vamos focar agora o livro, né? Como que ele está dividido? Você disse que são para todas as pessoas, mas quando você escreveu o livro, você pensou mais no cliente ou mais no empreendedor? Olha, esse é um livro de negócio, né? Então ele é focado para o empreendedor, para profissionais de comunicação, profissionais de atendimento, pessoas que lidam com clientes, né, de modo geral, que queiram se aprofundar no tema. Mas muitas histórias... Ele é um livro que ele é dividido por histórias, né? Cada capítulo traz uma história, um caso de cliente, e com base nessa história eu trago a técnica, né? Como você lida com aquilo, como a teoria, vamos dizer assim. Mas em cada pedaço ali, cada etapa que você vai concluindo, você vai percebendo que são técnicas que da pequena para média para grande dá para implementar. Não é algo restrito a um tipo só de negócio, né? Então, o pequeno empreendedor, a gente se preocupou muito em gerar uma comunicação que o pequeno negócio, o empreendedor que está começando agora, entenda, seja algo palatável, né? Algo didático. Eu não uso termos técnicos, né? Então, quando eu vou falar, por exemplo, de pesquisa, para saber se o cliente está feliz ou não, eu não chamo de NPS, que é o termo técnico, eu chamo de pesquisa, né? Como é que faz? E aí a gente trouxe no livro bastante interatividade com QR Code para a pessoa baixar o modelo,
Então, como é que eu faço uma pesquisa? Tem o modelo da pesquisa para você aplicar, né? Tem, como eu faço o mapeamento da jornada do meu cliente. Tem um modelo que você baixa lá pelo QR Code para você fazer. E ao final do livro, a gente quis trazer de forma sintetizada tudo o que eu preciso fazer. Então, um checklist. Bom, terminei de ler o livro. Por onde que eu começo? Sei que tem que melhorar, mas por onde? Então, a gente fez um checklist, um passo a passo, para o empreendedor seguir. E são quantos capítulos? E quais são as histórias, assim? Tem alguma história que você acha que vale a pena você contar para os nossos ouvintes que estão acompanhando esse podcast, de coisa assim, que a pessoa fala assim, ai meu Deus, isso não poderia ter acontecido, e aconteceu, e tem solução. Olha, tem várias histórias aqui. Eu gosto muito do primeiro capítulo, porque são 22 capítulos, né? E o primeiro capítulo começa falando de empresas que abraçam. O que são as empresas que abraçam seus clientes, né? São as empresas que acolhem, aquela mensagem que você recebe, você fala assim, nossa, essa pessoa se preocupou comigo, né? Me sinto abraçado por ela. E aí eu faço uma relação que a minha lembrança mais forte de abraço é da Rosa. A Rosa foi a coordenadora do curso da Fundação Educar, que é uma fundação promovida pela De Pascoal. Eu estudei lá, né? E a fundação era lógico, né, uma instituição sem fins lucrativos que dava oportunidade para alunos estudarem lá. E a Rosa era a coordenadora. Só que a Rosa, quando encontrava com a gente no corredor, ela abraçava a gente. Mas ela abraçava e não largava mais. Então, ela ficava ali com a gente alguns minutinhos e a gente não esqueceu mais. Os alunos cresceram, né? Cada um tomou o seu rumo. São pais, tem juíza, tem executivo, tem dono de empresa, né? E toda vez que a gente se reúne, a gente lembra do abraço da Rosa. Abraço da Rosa. Que legal. Então, e a Rosa tá viva ainda ou não? A Rosa tá. Coitada, deve ter sofrido muito com a pandemia, né? Inclusive, foi bem interessante, porque o livro fez com que a gente se reconectasse com a Rosa. Ai, que legal! Então, a gente criou um grupo, a gente se conectou com ela de novo. Foi muito especial, assim, o que esse livro proporcionou em relação à Rosa para nós. E a analogia que eu faço é que, como pessoas e marcas podem se tornar inesquecíveis, né? Através do fator humano. Então, o abraço da Rosa foi o que marcou a vida de todo mundo, né? E como que empresas podem fazer isso com seus clientes também? É possível. Eu conto uma história nesse primeiro capítulo de uma mãe que foi num bar aqui em São Paulo e levou suas 2 filhas. E é um bar super badalado em São Paulo, fila para entrar e tal. E as meninas estavam com ela. Chegou um horário assim, já perto da meia-noite, que as meninas, né, que queriam dormir. Ela botou elas no sofazinho. E aí chamou o garçom, falou, ela queria saber se tudo bem as meninas ficarem deitadas ali, né? O garçom chegou para ela com 2 cobertinhas para ela tampar as meninas dela. Isso é uma coisa simples, né? Mas o que ela esperava? Que o garçom fosse, no mínimo, reclamar, que ele não era lugar, né, da criança estar, né? Alguma coisa nesse sentido. E ela se sentiu o quê? Abraçada, né? Aconchegante, acolhida, exatamente. Além dessa questão do acolhimento, eu acho que uma questão que você precisa levar muito em conta é a questão do respeito, né, Gisele? Esse é o princípio, né? E essa questão do respeito, Rose, inclui qualquer pessoa, né? A gente vê muito ainda se vê muito a questão do preconceito. Equipes não preparadas ainda para atender um público mais diverso. Nós podemos falar aqui do caso das aras, né? Em relação a racismo. E isso acontece nas coisas mais simples. Numa loja que você entra, que a pessoa te julga do pé à cabeça, né? Ou julga a sua capacidade de compra pela roupa que você está vestido, né? E isso ainda acontece. Ou ainda, como é que a gente lida com um cliente deficiente visual numa loja?
O atendente não foi preparado para lidar com ele, né? É muita coisa, né? A gente ainda está falando do básico. E tudo isso você aborda no seu livro, né? Bom, gente, onde comprar o livro? Cliente Feliz, dá lucro. Você quer deixar todo mundo rico, pelo jeito, né, Gisele? É isso aí, ué. Mas é uma via de mão dupla, né, Rose? A felicidade. É possível a gente ganhar dinheiro fazendo bem para as pessoas. É possível a gente vender e ganhar muito dinheiro deixando o cliente mais feliz, né? Deixando marcas como a Rosa deixou na vida daqueles alunos, né? É disso que eu falo no livro, é isso que eu ensino, porque esse é o jeito mais barato de você vender mais. Porque o cliente feliz, ele vai te recomendar, ele vai comprar mais, né? Enquanto eu vou lá investir em novos clientes, que a conversão é muito mais baixa, eu posso investir nos meus clientes, onde a conversão é muito maior. Então, para quem quiser conhecer mais, né, sobre tudo isso... Vou mostrar a capinha do livro, se quiser mostrar. Sim, claro. Até a cor é agradável, né? Toda poderosa. Né? Tem que ser feliz, né? Foi o prefácio da Luísa Helena Trajano, né? Que é uma mulher, para mim, assim, ela é uma referência quando a gente fala dos empresários mais poderosos do Brasil. Ela é uma mulher que leva a bandeira do cliente, né? Fortemente. O livro está disponível em todas as livrarias, inclusive em Campinas, especialmente no dia 9 de março. Eu estarei na livraria do Shopping Dom Pedro, na leitura, fazendo noite de autógrafos. Vai ser bem legal. Inclusive, já está convidada, Rose, está lá com a gente. Que legal, que legal. Vai ser qual livraria? Na leitura do Shopping Dom Pedro. Né? Tá. Legal, dia 9 às 19h30, é isso? Isso. Legal. E o livro está disponível em qualquer site, né? Você vai lá na Amazon, Magalu e outras livrarias, todas também estão disponíveis. Olha, muito obrigada pela sua entrevista, eu adorei o bate-papo, vou querer muito ler esse livro, gente, porque eu fiquei curiosa. Porque todo mundo tem cliente, né? Não tem jeito, né? E jornalista, ele trabalha muito com essa coisa do relacionamento interpessoal, né? E você sabe que na minha história, eu consegui cultivar muitas fontes, porque, assim, eu lembro que na faculdade, meu professor falava assim, o valor de um jornalista é a agenda dele. E eu nunca me esqueci disso. E eu fazia questão de fazer fonte em todas as esferas, desde o governador, prefeito, o copeiro, a mulher da faxina, a senhorinha do café. E era esse povo, inclusive, depois eu fui para o jornalismo político, né? E esse povo, quando acontecia alguma coisa assim que ninguém podia saber, era esse povo que me contava. Eles que te falavam. Eles que me falavam, E às vezes, Gisele, tem pessoas que me passam matérias até hoje, e eu não serve para matéria, não viram uma matéria, mas eu ligo na prefeitura, eu tento resolver, e eu sempre dou um feedback. Por quê? Porque eu acho que a pessoa precisa ter um retorno. E isso fez com que eu conquistasse muitas fontes. Então, tem pessoas que, às vezes, eu não fiz a matéria que ela gostaria que eu fizesse, mas como eu fui atrás do problema dela, eu dei um retorno, ela resolveu um problema, futuramente foi essa pessoa que me deu uma boa matéria. Então, assim, até na redação o pessoal fala, os novos jornalistas, né, que eu tô ficando velha já, né? Mas quando fala de fonte, eles falam assim, não tem gente que tem uma agenda como a Rose, mas até hoje eu continuo fazendo fonte. E às vezes as pessoas me ligam, conseguem meu telefone com outras pessoas, e eu nem sei quem é, Gisele. Mas olha, eu acho que virou uma marca sua. Ficou, eu acho que é uma forma de fazer clientes, que é essa história que você falou da inclusão, né? Por isso que eu tô muito interessada em ler seu livro. Olha, que legal, você vai se conectar muito com ele. Se der, eu vou, mas eu não posso prometer, porque eu não sei que dia da semana que cai, às vezes eu tenho agenda nesse horário, né? Tá, mas eu espero você lá, quem sabe. Olha, prazer falar com você, muito obrigada por tirar o seu tempo para falar conosco aqui do Marca Página, e que você possa ajudar muita gente a ficar milionária. É isso aí, fazendo bem, né? Deixando gente feliz, né? Verdade. Um beijo para você, viu? Obrigada, foi um prazer, Rose. Prazer, obrigada. Olha, gente, o bate-papo foi muito, muito interessante com a Gisele. Se você é empreendedor, se você é empresário, ou se você simplesmente quer aprender a se relacionar com as pessoas de uma forma saudável, inclusive respeitosa, você precisa ler esse livro, Cliente Feliz dá Lucro. E na semana que vem,
eu estou de volta com você aqui com mais um livro muito interessante para você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.